Boa tarde, boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos novamente aqui para trazer uma palavra que venha edificar as nossas vidas, que venha nos fortalecer, nos clarear o nosso entendimento. Mas antes de começar a palavra, eu quero pedir para você dar o seu joinha aí, curtir este vídeo. Logo abaixo aí tem uma expressão inscrever-se. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e depois compartilhe este vídeo para que o canal vá crescendo. Nos ajude nesse sentido, crescer o nosso canal. E também queria pedir a você, caso você tenha alegria e liberdade no seu coração e queira contribuir para o crescimento da divulgação da Palavra de Deus por intermédio do nosso ministério, da Vida Plena Ministério Internacional, você pode mandar a sua contribuição para a conta do Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena Ministério Internacional. Vou repetir, Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena Ministério Internacional. Logo abaixo aí do vídeo tem os dados da conta que você pode fazer a sua contribuição. Amém? Dito isso, vamos começar a palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 narra aquele acontecimento quando Jesus estava saindo de Betânia com seus discípulos e ele teve fome, ele passou por uma figueira e viu folhas na figueira, ele foi lá para ver se tinha figos para comer e não tinha, e ele disse àquela figueira: nunca, jamais ninguém coma fruto de ti. E os discípulos de Jesus ouviram ele falando isso, ele falando aquilo para aquela figueira. No outro dia, quando eles estavam indo para Jerusalém e passaram pelaquela figueira, Pedro observou que aquela figueira havia secado. Então Pedro falou para Jesus no verso 21, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. E Jesus deu uma resposta interessante para Pedro. Jesus fala no versículo 22, tende fé em Deus. Alguns tradutores dizem que a melhor tradução para essa frase que Jesus disse é tende a mesma fé ou a fé do tipo de Deus. E Jesus diz no versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. E no versículo 24 ele diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E é sobre esse versículo que eu quero falar hoje, Marcos 11, versículo 24, que diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Amém, queridos? Nós recebemos quando oramos. Nós não recebemos quando se manifesta aquilo, o objeto pelo qual nós oramos, o objetivo da nossa oração. Não, nós recebemos quando oramos, porque cremos que Deus responde às nossas orações. Porque em Hebreus 11, no versículo 1, diz que fé é a certeza de coisas que se esperam e é a convicção de fatos que se não veem. Fé, querido, é certeza. Fé é convicção, não tem nada a ver com o que os nossos sentidos estão percebendo, com o que os nossos olhos estão vendo. Fé é de dentro, é do Espírito. Fé é certeza no Espírito, fé é convicção no Espírito, por dentro. Não importa a circunstância, o que o mundo físico esteja te mostrando. Fé é uma certeza que está no seu Espírito, por causa da Palavra de Deus, por causa daquilo que a Palavra de Deus assevera, por causa daquilo que a Palavra de Deus afirma. Eu tenho aqui para mostrar para você, você conhece esse documento. Isso aqui é um certificado de registro e licenciamento de veículo. Fé, querido, é como isso aqui. É um título de propriedade. Eu estou mostrando isso aqui para você, eu posso dizer para você que, mostrando esse documento de um carro, eu digo para você que eu tenho um carro. Você não está vendo um carro. Você está vendo este documento, que é um título de propriedade. E aí, você confirma comigo, você testifica comigo que eu tenho um carro. Por quê? Porque eu estou lhe mostrando o título de propriedade. Eu não estou lhe mostrando o carro. Fé é isso, querido. Fé é uma escritura de propriedade.
Por exemplo, você vai numa empresa construtora e normalmente eles fazem isso, eles vendem apartamentos na planta. Antes do edifício ser levantado, eles já estão vendendo o apartamento. E você vai naquele stand de vendas, o corretor atende você e você compra um apartamento na planta, você paga à vista. E aí você recebe um documento, você recebe uma escritura de compra e venda, que informa naquela escritura todos os detalhes do apartamento que você comprou. Você não vê o apartamento, mas você já tem um apartamento. Você já é proprietário de um apartamento. Por causa do quê? Por causa do certificado que você tem, da escritura que você tem. A escritura mostra que você já tem, muito embora você não esteja vendo. Muito embora você não tenha nenhuma evidência física daquilo que você tem. Mas a sua escritura, o seu documento, revela que você tem um apartamento. E Marcos, capítulo 11, no versículo 24, ele nos orienta a crer que já temos aquilo pelo qual nós oramos, sem ainda ter visto. Isso é fé. E quando orardes, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e será assim convosco. Tem uma versão que diz, e quando orardes, crede que recebeste e será assim convosco. Eu falo muito sobre cura, querido, e a fé para a cura física é a mesma fé para o perdão dos pecados, é a mesma fé para o batismo com o Espírito Santo. Eu pergunto para você, quando você creu no Senhor Jesus e o confessou como Senhor e Salvador da sua vida, você sentiu dentro de você alguma coisa quando você foi perdoado? Quando você foi recebido na família de Deus como filho, você sentiu alguma coisa dentro de você? Você viu fisicamente alguma manifestação de Deus? Não. Não foi assim? Você creu na palavra e tomou uma atitude de andar segundo a palavra. Depois você começou a perceber no mundo físico as mudanças que aconteceram na sua vida a partir daquela decisão que você tomou no dia que você entregou a sua vida para Jesus. Não é assim, querido? Com todos acontece assim. A gente não tem nenhuma evidência física, mas nós cremos, nós já temos. Isso me faz lembrar uma ilustração que eu vi uma vez num livro. Fala sobre o beneficiário de um testamento de um bilionário. Imagine você que você seja filho de um bilionário, de um dos homens mais ricos do mundo, um bilionário. E ele deixa para você uma fortuna de bilhões de dólares, 50 bilhões de dólares, vamos dizer assim, 50 bilhões de dólares hoje, o câmbio a R$5 o dólar, seriam 250 milhões de reais. Eu pergunto para você, você é herdeiro. Aquela pessoa que deixou para você esse testamento morreu. Você já é rico ou você só será rico quando colocar a mão no dinheiro? O que você acha? Você já é rico. Você é herdeiro e aquela herança te pertence. A pessoa que fez o testamento foi embora, você já é rico, muito embora o testamento não tenha sido aberto e você não tenha colocado ainda a mão no dinheiro. Amém, queridos? Em João, no capítulo 19, no versículo 30, Jesus faz uma afirmação que é importantíssima para a gente entender isso. Ali, quando ele estava pendurado naquela cruz, em nosso lugar, ele disse a seguinte frase: está consumado. O que significa está consumado? Significa o quê, querido? Significa que os pecados estão perdoados, as doenças já foram levadas, a cura foi liberada, a provisão está disponível, o cativeiro foi estourado, a liberdade está consumada. Aleluia. Amém, queridos? Está consumado. Quando Jesus ali na cruz do Calvário, ele foi para aquela cruz no nosso lugar. E ali, no momento de definir a redenção da humanidade, ele disse, está consumado. O que significa? Ele disse, os pecados estão perdoados, as doenças já foram levadas, a cura já foi liberada,
A provisão está disponível. O cativeiro foi estourado. A liberdade está concretizada. Satanás não tem mais poder para afligir a humanidade. Amém, queridos? A cela do cativeiro foi aberta. Você precisa compreender, você precisa receber esta revelação no seu coração. A cela já foi aberta e você precisa sair dessa cela. É você que sai. Como? Pelo conhecimento daquilo que Jesus já realizou na cruz do Calvário em seu favor. A doença já foi levada. Os pecados já foram perdoados ali na cruz. O preço foi pago. Amém, igreja? Amém, queridos? Em Hebreus 10, no versículo 35 e 36, diz que não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém, queridos? O tempo todo nós estamos sendo testados, estamos sendo provados na nossa fé. Todos esses acontecimentos, esses fatos que chegam para nós todos os dias, são oportunidades de provar a nossa fé. Quando nós ficamos firmes naquilo que a palavra de Deus diz, quando nós temos convicção naquilo que a palavra de Deus diz e agimos segundo a palavra de Deus, nós vamos ver o resultado da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, no versículo 7, diz que a prova da nossa fé é mais valiosa do que ouro, querido. Crer, queridos, que a nossa oração é atendida no momento em que nós oramos e que, portanto, já temos aquilo que já pedimos, essa é a confiança que fala em 1 João capítulo 5, no versículo 14 e 15, que diz assim, eu vou ler para você aqui na palavra, e diz, e esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Versículo 15, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém, queridos? Entenda uma coisa, querido, ali na cruz do Calvário, foi proclamada a nossa libertação. Ali na cruz do Calvário foi proclamada a nossa independência, a nossa libertação, a nossa salvação, a nossa cura. Somos livres de tudo que não condiz com a vontade de Deus. Temos que crer no que Deus fez e agir conforme Ele diz. É o certificado de nossa propriedade. A palavra de Deus é isso, querido. É a nossa escritura. É a escritura de propriedade. Tudo que a palavra de Deus diz que eu tenho, eu tenho. Tudo que a palavra de Deus diz que eu posso, eu posso. Tudo que a palavra diz que eu sou em Cristo, eu sou. Sabe, querido, a maior dificuldade que a gente tem é a vida natural, são os nossos sentidos. E eu vou falar para você hoje de 6 sentidos. Você conhece 5, eu vou falar do 6º. Olha só, preste atenção nessa questão que eu vou colocar para você. Você está em um lugar e você olha ao longe e você vê uma pessoa. Vamos supor que a pessoa esteja a 300 metros, 200 metros de distância e você vê aquela pessoa. Você está vendo. Você não está ouvindo o que aquela pessoa está falando. Você não está tocando naquela pessoa. Mas o fato de você não estar ouvindo aquela pessoa, você não está tocando naquela pessoa, o fato de você não estar ouvindo ou tocando aquela pessoa, invalida o que os seus olhos estão vendo? Não. Não é assim, querido? Muitas vezes é assim que acontece. O olho vê, mas o ouvido não ouve. O ouvido ouve, mas o olfato não sente o cheiro daquilo que está sendo ouvido, aquilo que está sendo escutado pelo ouvido. Eu pergunto para você, porventura, o que um sentido percebe não é real porque outro sentido não está percebendo? Me responda. O que um sentido percebe, você está vendo, mas você não está ouvindo. O fato de você não estar ouvindo invalida aquilo que os seus olhos estão vendo? Não. Então, querido, fé é o 6º sentido. O que a fé vê nem sempre será percebido inicialmente pelos sentidos físicos. Fé é uma convicção por dentro, certeza por dentro,
com base na palavra de Deus, com base naquilo que Deus diz na sua palavra. Vou dar um exemplo para você. No livro de Reis, segundo livro de Reis, eu vou abrir aqui, deixa eu alcançar aqui. No capítulo 6, narra uma história interessante. Segundo livro de Reis, capítulo 6. A partir do versículo 8 diz assim: O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com os seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria ficou desconfiado. Tem alguém aqui que está contando os meus planos para o rei de Israel. Quem é? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei. Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Eles disseram: Olha, o profeta Eliseu, que está lá com o rei, tudo que você fala aqui, tudo que você decide aqui, ele conta para o rei lá. Lá onde ele está, em Israel, ele conta para o rei o que você falou. Ele disse, aí o rei disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído o secretário de Eliseu, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te esta gente de cegueiro. Eliseu, o rapaz, o secretário de Eliseu Geazi ficou com medo, apavorado, quando ele acordou de manhã e olhou, e a cidade estava cercada do exército da Síria, e ele falou com Eliseu, e Eliseu falou assim: rapaz, não tema, porque tem mais com a gente do que com eles. E aí Eliseu orou, e os olhos espirituais de Geazi foram abertos, e ele viu que ali nos montes, estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Estava mostrando, ele viu aquilo que Eliseu já estava vendo pelo Espírito. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te a esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai, e os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos, e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Feres aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei banquete, um grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve jamais investidas na terra de Israel. O profeta orienta aqui o rei de Israel, a tomar uma decisão sábia, não atacar aqueles soldados, mas tratá-los bem e devolvê-los ao seu rei. E assim o fez, e o rei da Síria então nunca mais atacou Israel. Mas olha só, vamos ficar aqui com esse fato que aconteceu quando Geazi viu o exército da Síria. Ele acordou de manhã, saiu e viu cercando lá. E aí, quando ele ficou apavorado, Eliseu falou assim: Não tema, rapaz, porque mais estão com a gente do que com eles. E aí orou, e os olhos deles foram abertos e ele viu. Eu pergunto para você, aqueles carros e aqueles cavalos de fogo, que quando Eliseu orou, os olhos de Geazi foram abertos e ele viu, aqueles carros e aqueles cavalos estavam ali o tempo todo, ou chegaram no momento em que os olhos
físicos de Geazi foram abertos. Já estavam ali, queridos. Geazi só não estava vendo. Amém? E Geazi não estava vendo, por isso que ele estava com medo. Eliseu estava tranquilo. Já estavam ali. Eliseu falou, calma rapaz, maiores são os que estão conosco do que os que estão com eles. Assim, querido, são as bênçãos, as nossas bênçãos. Em Efésios 1,3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda a sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. As nossas bênçãos já estão disponíveis nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós só não estamos vendo. Não estão sendo percebidas pelos olhos naturais. Mas quando nós cremos, que nós chamamos e confessamos esta realidade da palavra, nós trazemos do mundo invisível para o mundo visível. Olha só, quando Jesus foi ali chamado, porque Lázaro havia morrido, lá em João 11:41, Jesus disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Lázaro, querido, ainda estava dentro do túmulo quando Jesus disse isso. Pai, graças te dou porque me ouviste. Lázaro estava lá, dentro do túmulo, morto. Mas Jesus já viu Lázaro ressuscitado. Aquilo que era invisível aos olhos humanos, Jesus já tinha visto. O túmulo estava fechado, Lázaro estava lá dentro há 4 dias. Marta disse, Senhor, ele já fede, já tem 4 dias. Mas Jesus já estava agradecendo a Deus. Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Jesus já via Lázaro levantando daquele túmulo e saindo. Fé é assim, querido. Fé não precisa ver para crer. Fé crê e vê. Amém? Sabe qual é o problema? O problema é que a igreja precisa de renovar a sua mente. Romanos 12, versículo 2, diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas nos transformarmos pela mudança da nossa mente, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A igreja precisa se encher da palavra, precisa se ver como a palavra de Deus diz que nós somos, que temos e que podemos em Cristo. Nós precisamos nos ver como Deus nos vê, querido. E Deus nos vê segundo aquilo que Ele diz na sua palavra. Ele diz que nós somos salvos, então eu sou salvo. A palavra diz que nós somos justos em Cristo, eu sou justo. A palavra diz que em Cristo eu sou curado. A palavra diz que em Cristo eu sou próspero. Nós precisamos nos ver como a palavra de Deus diz que nós somos em Cristo. Amém, queridos? Então, a partir de hoje, quando você orar, não fique repetindo a oração, o mesmo pedido, repetindo todo dia. Ore uma só vez. E quando orardes, crede que recebeste, será assim convosco. Do momento em que você ora, até o momento que se manifesta aquilo que você orou, querido, continue agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado, porque eu já tenho. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, te dou graças. Foi assim que Abraão agiu, querido. Ele dava glória a Deus. Ele já era velho, sua esposa já era velho. Deus deu uma palavra para ele que ele seria pai de multidões, que ele teria um filho. Ele não levou em conta a sua condição natural, mas ele creu em Deus, creu que Deus era poderoso para fazer aquilo que ele disse. E aí ele só agradecia a Deus, glória a Deus, Pai. Olhava para o chão, Deus falou, assim como são os grãos de areia do mar, assim será a sua descendência. Olha para o céu, Abraão, assim como são as estrelas, se você puder contar, assim será a sua descendência. Então Abraão tinha esses dois pontos de apoio, ele olhava para o chão, via aqueles grãos de areia e falava, glória a Deus que minha descendência será numerosa como esses grãos de areia. Ele olhava para o céu, via aquelas estrelas à noite, e ele falava, glória a Deus porque a minha descendência vai ser assim incontável como as estrelas do céu. Amém, queridos? Quero levantar você hoje com esta palavra. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste e será assim convosco. Feche seus olhos, eu vou orar por você nesse momento. Quero dizer a você que caso você esteja passando por alguma circunstância de enfermidade, creia, querido, que já na cruz do Calvário, Jesus já levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele disse, está consumado. Quando ele disse está consumado, querido, as doenças foram todas carregadas ali na cruz, os pecados foram todos perdoados, o preço foi pago da nossa salvação, toda a humanidade foi salva. A humanidade só precisa crer no Senhor Jesus Cristo e receber, pela fé, a obra redentora de Jesus Cristo.
crer e receber Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. A salvação não é por mérito humano, querido. A salvação é pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Legalmente ele pagou o preço e pela graça e pelo amor de Deus, Deus nos concede gratuitamente, pela sua graça. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este tempo, por este momento que estivemos aqui. Te agradeço, Pai, porque a Tua palavra é fiel, o Senhor é fiel, a Tua palavra não muda. Pai, eu te agradeço porque o Senhor Jesus disse que tudo quanto em oração pedíssemos, crêssemos que recebêssemos e será assim conosco. E eu creio, Pai, que eu recebo quando oro. Neste momento, Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão assistindo este vídeo, que estão passando por alguma circunstância de enfermidade. Eu queria que agora, querido, você colocasse a sua mão sobre a região onde localiza o sintoma. Pai, eu sei que por causa dessa circunstância que estamos passando aqui no Brasil, nós estamos retidos, confinados em nossas casas, mas a Tua palavra não está confinada, o Teu Espírito não está confinado, o Teu poder não está confinado, o Senhor não está confinado, o Senhor não está limitado nem por tempo nem por espaço. E nesse momento eu oro agora, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço pelo Teu poder, penetrando agora a vida dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés, permeando, Pai, cada órgão, cada sistema, cada célula do corpo dessa pessoa, e tudo que estiver fora do lugar, venha para a normalidade agora, na autoridade do nome de Jesus. Pai, eu quero orar por causas impossíveis também, Pai, que o Teu favor e a Tua graça alcance agora essas pessoas que estão ouvindo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, anjos do Senhor trabalhem em favor de cada uma delas. Cada uma dessas causas que estão sendo lembradas agora diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, anjos do Senhor, trabalhem em favor dos filhos de Deus, trabalhem em favor da igreja. Ajuda cada um agora. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno. Amém. 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 Muito obrigado, Pai. Eu creio, eu já recebi. Muito obrigado, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha aí, curte, compartilhe esse vídeo e até a próxima.